puerpério chegou e ele pode ser muito confundido com a depressão pós-parto. Realmente é uma coisa bem impactante mesmo. Pra quem não tá esperando, pra quem tá esperando sua alegria, felicidade de ter o bebê ali nos braços, enfim. Vou contar um pouco pra vocês, vou tentar ser breve pra não ficar cansativo. Dia 18/1 do ano passado, o Júnior nasceu. Foi um parto demorado, difícil. Ele nasceu de parto normal, não tive nenhum ponto. E a gente foi pro quarto. E como demorou para descer o meu leite, e ele não tinha força para sugar muito forte, porque ele era prematuro e pequenininho, enfim, ele ficou fazendo controle de glicemia de 2 em 2 horas e a glicemia dele caía, ele ficava molinho. Foram dias bem difíceis, né? Tanto que eu tive alta e ele não, então eu fiquei com ele no hospital mesmo assim. A gente ficou 5 dias internado. Uma noite antes dele ter alta, o meu marido saiu do quarto um pouco, porque ele ficou o tempo todo comigo no pré-parto, no parto e no pós-parto. Ele saiu um pouco, eu achei que ele tinha ido na sala de televisão que tinha ali na frente dos quartos, e a gente tava bem, normal, o neném tava normal, e meu peito encheu e eu tava tendo que ir no lactário para poder tirar o leite para poder estimular e descer mais. Nesse caminho até o lactário, eu comecei a ficar com o coração disparado, fiquei com medo, muito medo, fiquei desesperada no caminho e voltei respirando fundo, com medo pro quarto, tanto que a outra pessoa que tava no quarto comigo ainda perguntou pra mim se eu tava me sentindo bem. Eu disfarcei, né, e esperei ele chegar, mas não contei nada. No outro dia a gente teve alta e foi pra casa. Na noite que a gente foi pra casa, desde o parto, eu tava com uma tosse, porque a gente tive que ficar muito tempo no banho quente, com a porta aberta. Então eu sentia a corrente de ar vindo e eu tava com tosse. Só que naquela noite, eu com paranoia decidi pesquisar no Google o que podia ser uma tosse pós-parto. E apareceu várias mulheres que morreram porque começaram com uma tosse seca e era o coração e ninguém descobria, e do nada ia levantar à noite para tirar o neném do berço ou para dar uma mamar e pum, morri. E aí eu comecei a ter uma crise, achar que eu ia morrer, achar que era meu coração, e eu comecei a ter falta de ar e chorar e falar que eu não queria morrer, e aí me levaram pro hospital. Chegou lá, até a médica achou que era isso mesmo, porque eu tava passando muito mal. Ela queria me examinar deitada, porque foi pós-parto imediato ali, né? Então a mulher ainda tá ali no resguardo, tá bem sensível, então ela queria me examinar e eu não consegui ficar deitada, falando que tava com falta de ar. Ela fez raio-x, eletro, enfim, não deu nada, me deram um calmante e eu voltei pra casa. E foram dias assim, indo no hospital e não era nada, e eles me dando calmante. E durante o dia eu sentia muita vontade de chorar. E eu pensava, meu Deus, era pra eu estar feliz. Então eu me culpava porque era pra eu estar feliz e eu tava chorando, triste. Né? Eu olhava pro meu filho, nossa, ele tá bem, saudável, ele melhorou, e eu continuava daquela forma. Olha, na época, quando eu me expressava, o que eu tava sentindo era o seguinte. Eu sentia que podia estar sol, mas a minha vida tava cinza, tava tudo cinza, tudo escuro. Como se eu estivesse na escuridão, mesmo com sol, com lâmpada, com luz, com qualquer coisa, eu sentia isso. Eu sentia uma sensação de morte, eu ia morrer, pra mim eu ia morrer, eu sentia essa sensação de morte. A minha médica, né, que eu tive consulta na mesma semana que saí do hospital, a mãe tem consulta e o bebê também, né? Ela me encaminhou pro psicólogo, psiquiatra urgente, passou sertralina, passou um monte de coisa e nada resolveu. Então, Fátima, o que resolveu? Resolveu passar 3 meses.
e os hormônios voltarem para os lugares certos. Isso que resolveu. Então foram 3 meses assim. É claro, se agravou um pouquinho, porque eu tive um problema de pedra na vesícula, que também é comum após o segundo filho, no pós-parto, e eu não sabia. E eu descobri que era comum na internação. Mas eu vou deixar essa parte da pedra na vesícula e na pancreatite que eu tive, e a cirurgia que eu tive que fazer logo em seguida, que também foi muito pesado, foi muito forte, porque meu bebê ainda era pequeno, eu tive que ficar internada, ele teve que sair do peito, e o meu sonho era dar mamar até os 2 anos no peito. Enfim, vou deixar para outro vídeo, para não ficar muito comprido esse. Então, meninas que estão gestantes, eu peço para vocês, procura se informar sobre o puerpério, também sobre a depressão pós-parto, por que não? Porque pode ser bem confundido, os dois são bem parecidos. Se fosse uma depressão pós-parto, ela é bem mais comprida, a duração dela é bem maior, é bem mais perigoso, tem que fazer um tratamento maior também. E se atente também aos sinais de você que está gestante, porque quando eu estava, todas as palestras, todos os médicos que eu passava falavam, se você estiver se sentindo triste e tal, procura um psicólogo, porque os hormônios, né, estão todos mexidos ali. E eu tive vergonha, não fui. Quem sabe se eu tivesse ido antes, não tinha acontecido tudo isso. Ou ela teria conversado comigo, eu já estaria mais, né, alerta sobre o que poderia acontecer. Mas enfim, não fui. Então você gestante, vá. Você que acabou de ter um neném e tá se sentindo dessa forma, às vezes você acha que tá ficando louca, porque tá todo mundo feliz e você tá triste, chorando, e todo mundo fala isso pra você. Por que você tá triste? Por que você tá chorando? Se seu neném tá bem, você tá bem, tá todo mundo bem. Então, procure ajuda, mas se tranquilize também, porque é a fase dos hormônios que ficam. O neném saiu, mas o seu corpo ainda tem que voltar ao lugar. E demora. Foi 9 meses pro neném se formar, e ter mudanças no seu corpo vai ser demorado também para voltar tudo ao normal. Então, força. E foi isso. Esse é o meu relato do puerpério. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre toda essa fase da pedra na vesícula, das pedras, das pancreatites que eu tive, das horas da morte que eu tive nesse ano passado. Então, qualquer dúvida, comenta, eu vou responder, eu respondo todo mundo. Posso demorar um pouquinho, porque o bebezinho não é fácil. Agora mesmo pra eu gravar, a minha filha mais velha tá segurando ele lá na sala, mas ele vai lá na porta, bate e chora, porque ele quer ficar grudado comigo 24 horas. Curte, se inscreve, ativa a notificação e beijos.